Então vamos começar a nossa oitava aula desse curso de Física Moderna 2. Hoje a gente vai ver ligações químicas e aí a gente vai ver ligação iônica, ligação covalente e ligação de polo, que são aquelas mesmas ligações que provavelmente você ouviu falar lá na química do ensino médio, e hoje a gente vai entender ela do ponto de vista da física quântica, porque tanto a ligação iônica quanto a covalente a gente só consegue explicar utilizando física quântica. Então a gente vai abordar essas ligações, a gente não vai entrar de cabeça nas contas, então a gente vai ver modelos simplificados, que é mais para a gente entender aqui como que funcionam essas ligações, ao invés de a gente tentar esmiuçar nas contas nos mínimos detalhes. Mas mesmo assim, a gente só tentando entender utilizando a mecânica quântica, vocês já vão ver que vai dar um pouquinho de trabalho, mas não vai ser difícil, tá? Essa é uma aula bem tranquila aqui, se você for com calma, você entende ela toda sem problema. Então, o que a gente vai ver hoje aqui? Eu vou anotar aqui, ó. Nós veremos três tipos de ligações químicas. A gente vai ver a ligação iônica, a gente vai ver a ligação covalente e a gente vai ver a ligação de polo. De polo. E a gente vai ver, de novo, não vai ver esmiuçando as contas, tá? E a gente vai trabalhar sempre com um elétron, no máximo dois, para tentar entender o que está acontecendo para você, entender o feeling da coisa aqui, tá? Aí se você precisar de fato fazer as contas, aí provavelmente você vai ver num curso próprio sobre isso, mas eu não tenho certeza qual que é. Eu não lembro de ter visto as contas para valer em nenhum dos meus cursos, nem do mestrado e nem do doutorado. Mas enfim, não fiz química também, né? Às vezes quem é da química vê isso aqui todo dia. Então beleza, vamos entender, vocês vão ver como vai ser bem legal, vai ser bem instrutivo e não vai ser tão difícil assim. Então essa aqui vai ser uma aula bem mais tranquila que as anteriores. Primeiro vamos entender qual que é o pré-requisito para que uma ligação química ocorra. É um pré-requisito bem simples e bem genérico, tá? Mas a gente tem que partir dele. Se a gente não partir dele, não faz sentido a gente falar de ligação química, se a gente não definir qual é um critério básico para acontecer uma ligação química, né? Então a gente sempre vai ter um pré-requisito aqui, ó. Tem outros requisitos, claro, mas esse aqui é o pré-requisito mais importante. Pré-requisito. Vou imaginar que a gente tem duas opções aqui, ó, tá? Uma moléculazinha aqui, outra moléculazinha aqui, e elas estão ligadas. E a gente tem aqui do lado, só para a gente comparar, a mesma moléculazinha, elas estão separadas, tá? Então aqui elas estão ligadas e aqui elas estão separadas. E aí eu vou atribuir uma energia ao conjunto. Lembra que a gente, para o átomo de hidrogênio, a gente tinha energia de elétron, menos 13,6 elétron-volts? Então a gente pode associar uma energia aqui para o conjunto. É claro que a gente sempre, essa energia é uma energia potencial que sempre tem que utilizar como referência. Em geral, a gente utiliza como referência as duas moléculazinhas, a vermelha e a azul, separadas o mais longe possível. A gente chama isso de energia zero. E aí, quando a gente coloca elas próximas, elas vão ter outra energia, né? Então, sempre que a gente está falando de energia potencial, a gente tem que colocar uma referência. Em geral, a gente coloca essa referência como zero no infinito, que a gente chama, né? Quando elas estão separadas de uma distância infinita, aquela energia potencial zero. Aí quando a gente aproxima, elas mudam. Então, se elas estão ligadas, eu vou dizer que elas têm uma energia E1. E se elas estão separadas, elas vão ter uma energia E2. Não precisa ser separado de infinito, tá? É só não ligado. É a distância mínima possível não ligada. Qual é a relação entre essas energias para eu ter uma ligação química? Isso aqui é super importante. A gente tem que ter que a energia das moléculas ligadas, E1, ela tem que ser menor do que E2. Isso aqui tem que acontecer. Porque o que acontece? Se a minha energia delas ligadas for maior do que delas separadas, a molécula vai ser quebrada, essa ligação não vai existir, a tendência vai ser sempre o azul e o vermelho estarem separados. Mesmo se eu coloco eles juntos, quando eu tiro a mão aqueles, ó, por quê? Porque o sistema sempre tende a ir para a posição de menor energia. Então não adianta eu colocar minhas moléculas juntas, aproximar elas, se eu não tiver o mínimo de energia ali, ó. Eu tenho que ter, não precisa ser o mínimo global de energia, por exemplo. Vamos fazer uma figura que vocês conhecem, tipo aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos supor que eu estou aqui também, só para entender. Mas aqui eu desenhei o mínimo global. Vamos desenhar aqui. Vamos pensar numa montanha, tá? Melhor. Vamos pensar lá na física 1.
que a gente tinha aqueles gráficos de energia potencial. Aqui é uma montanha, tá? Aqui, ó, aqui é a montanha, aqui é a terra. E aí eu tenho uma bolinha e eu solto ela aqui, ó. A bolinha ela vai indo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Aqui, ó, eu tenho um mínimo de energia. Ó. Nessa região a energia é menor do que aqui em cima, por exemplo, ó. E aí a minha moléculazinha, minha partícula, sabe, o que quer que seja que tivesse aqui, fica preso nessa região. É claro que se você olhar, aqui tem um mínimo menor de energia. Então não é o mínimo, esse aqui não é o mínimo global. Esse aqui é o mínimo local. Esse aqui seria o mínimo global, nesse sistema que eu desenhei aqui. Mas então, se eu quero uma ligação química, eu preciso que essa I1, fazendo essa analogia aqui com a montanha, seria, por exemplo, aqui fosse E1, e aqui seria E2. Então esse E1 tem que ser menor do que o E2, porque senão, se fosse o contrário, seria tipo assim, ó. Vamos imaginar, se aqui é E1 e aqui é E2, o que vai acontecer se eu pego uma bolinha e coloco ela aqui, ó? Ela cai fora. Mesma coisa aqui nessa minha ligação. Se eu andar um pouquinho, se eu for me afastando e a energia for diminuindo, o que acontece? Eu vou indo cada vez mais longe até que eu quebro essa ligação química. Então, esse é um dos pré-requisitos que a gente vai ter. A energia das moléculas, dos elétrons, dos átomos ligados, a gente vai falar de átomos agora, principalmente constituindo moléculas, né? A energia deles ligados tem que ser menor do que a energia deles não ligados. Vou até escrever isso aqui, ó. Para a ligação ocorrer, o que eu tenho que ter? A energia dessas moléculas, desses átomos, eu vou chamar de partículas, das partículas ligadas, deve ser menor, vou sublinhar aqui o menor, tá? Menor que delas separadas, né? É isso que a gente está conversando aqui. Delas separadas. E só relembrando, se você não assistiu as últimas aulas, quando eu estou falando de energia, vamos voltar lá para o elétron. Exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho o meu átomo de hidrogênio com um próton aqui, ó. E eu tenho um elétron aqui. Lembra que eu sempre desenho no modelo de Bohr, mas você já sabe que o modelo de Bohr não está completamente correto, né? Ele tem as limitações dele. Então tá aqui o meu elétron e aqui o meu próton. E quanto que a gente falava que era a energia do elétron, que na realidade é a energia do conjunto próton e elétron, a energia era igual a menos 13,6 elétron-volts. Aí se esse elétron e esse próton não tivessem ligados, aí eu vou para aquele exemplo que eu falei para vocês, deles separados uma distância infinita. Não precisa ser infinita, pode ser uma distância razoável aqui, tá? 1 metro que seja já é, ó. 1 metro já é infinito nesse caso aqui. Mas se a gente olha essa energia e se separou, agora não é mais o átomo, agora aqui é só um próton e aqui é só um elétron, que estão separados, vivendo a vida deles, fazendo o que um próton faz, o que um elétron faz, que é basicamente ficar dando para um lado para o outro. Se a gente olha eles agora, qual que é a energia do conjunto em relação a esse E2, né? Em relação ao que a esse ponto inicial que a gente sempre considera é zero, né? Zero por definição, porque a gente já define que quando elas são separadas a energia é zero e quando elas são ligadas é menos 13,6 elétron-volts. Só cuidado aqui para você não fazer aquele erro de iniciante, ó, achar que o E1 é maior. O E1 não é maior, porque ele está com o sinal negativo na frente. Então essa energia deles ligados é menor do que a energia deles separados. Então só cuidado aí para você não cair nessa pegadinha de iniciantes aí. Então esse é o critério para a gente ter essa ligação, tá? Senão a gente não conseguiria ter essa ligação, a gente ia ter a tendência dessas partículas estarem sempre separadas. Então vamos começar analisando a ligação iônica, que eu acho que ela é mais simples de entender, tá? Ela parece um pouco mais com física clássica. Ligação iônica, ela é bem famosa no site, tipo KCl, NaCl, isso ela é bem comum essa ligação, principalmente nos sais. Mas primeiro, antes de a gente falar sobre ligação, vamos entender o que são cada uma das palavras aqui
caso você esteja meio perdido, né? Ligação, ligação. Tá, ou tá junto ou tá separado. Ligação você conhece. Iônica, a palavra iônica, ela vem de íon. Mas o que é um íon? Um íon é basicamente um átomo ou uma molécula que não está neutro. Então vamos anotar aqui, ó. Átomo ou molécula que não está neutro. Ou seja, ele tem um ou mais elétrons faltando ou sobrando, não está neutro. É basicamente isso, está com sobra ou falta de elétrons. Está com sobra ou falta de elétrons. E se eu tiver um gás feito só de íons, qual que é o nome que eu dou para ele? Plasma. Então, se eu tiver um gás que só tem íons lá, eu chamo ele de plasma, é um gás ionizado, tá? Mas beleza, íon, qual que é a definição aqui de íon? A gente pega um átomo, uma molécula e ela não está eletricamente neutra, ou seja, está com sobra ou falta de elétrons. E se ela está com falta de elétrons, ou seja, ela fica positiva, se está faltando elétrons, falta carga negativa, ou seja, está positivo. Aí a gente chama de cátion, ou os cátions. O que são os cátions? São os íons positivos. E os ânions? Os ânions são os íons negativos. Mas beleza, então esse é o íon, ligação iônica, é uma ligação feita de íons, né? Que são íons, átomos ou moléculas que não estão nêutrons, que têm elétrons sobrando ou faltando. Para a gente entender esse processo da ligação iônica, a gente vai precisar analisar 3 efeitos ao mesmo tempo, que é a ionização, a atração eletrostática, que é a atração de cargas positivas e negativas, e o princípio de exclusão, que foi o que a gente viu na aula anterior. Lembra lá da força de troca, princípio da exclusão? É mais ou menos isso que a gente vai ter que analisar. Então, essa ligação iônica, né, nesse modelo simplificado que a gente está fazendo, porque a gente está analisando só o efeito de um elétron, e se você for ver a nuvem eletrônica, tem vários elétrons ao mesmo tempo, e esses vários elétrons, eles interagem todos ao mesmo tempo, e cada um com uma contribuiçãozinha diferente, mas a gente está isolando a contribuição para um elétron só sempre, no máximo 2, porque a gente tem a troca, né? De um elétron de um para o outro. Aí você pode imaginar que são 2 elétrons. Mas ainda assim a gente não está considerando todos os efeitinhos. Mas lembra que cada efeito tem uma ordem de importância diferente. Esses 3 são os mais importantes aqui. Então a gente precisa analisar 3 efeitos para conseguir entender a ligação iônica. Então nossa, precisamos com S, triste, né? Então precisamos analisar com S ou com Z? Acho que é com S. 3 efeitos. Se estiver errado, depois você me avisa. 3 efeitos. Então, são 3 efeitos que a gente vai ter que analisar separadamente. O primeiro deles é a ionização. E eu vou explicar cada um deles em detalhe, tá? Então, não se preocupe. Ionização, a gente também precisa de atração eletrostática. Atração eletrostática. E a gente precisa também do princípio de exclusão. Se não tiver um desses, já não funciona a ligação iônica. Princípio de exclusão. Se você fez química igual eu fiz, provavelmente seu professor só te falou aqui da ionização e você acreditou que só que a ionização era o suficiente para fazer a ligação iônica. Só que se você fizer as contas, não bate, tá? Então, antes de eu fazer faculdade de física, eu acreditava que na ligação iônica, a ionização, já pelo nome, né, o nome te induz ao erro, mas ainda assim eu acreditava que só a ionização era o suficiente para acontecer ligação iônica. Então, vamos entender o que é ionização e por que ela não é suficiente para acontecer ligação iônica. A gente está no nosso item 2.1, ionização. Estou fazendo uma construção aqui do lado, dá um barulho de motosserra, não sei se vocês escutam, não sei se o microfone capta, mas eu fico escutando aqui, ó, fico me desconcentrando essa serra elétrica aí, essa motosserra. Mas beleza, a gente está falando de ionização, vamos falar daquela moléculazinha que todo mundo já ouviu falar, que é o famoso NaCl, que é o cloreto de sódio ou o sal de cozinha, não é isso? NaCl. Se você for descrever a distribuição eletrônica aqui do sódio,
Como é que ela vai ser? Ela vai ser assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Se você reparar, essas camadas aqui elas estão completas, tá? Essas duas camadas elas estão completas. Essa aqui está incompleta. Lembra de onde que vem esse completa e incompleta? Vem lá das caixinhas que a gente preencheu, lá utilizando o átomo de hidrogênio, mas também vale para cá, tá? A gente viu quantos átomos cabiam em cada orbital. Beleza. Se a gente olhar o cloro, como é que vai ser o cloro? Ele vai estar assim, ó. Vou copiar aqui que eu lembro de cor. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. E esse aqui está completo, esse aqui está completo e esse aqui está completo, né? Então, o que está incompleto aqui se a gente olhar os dois átomos separadamente? Está sobrando um elétron aqui, ó. E aqui está faltando um elétron, né? Porque na verdade, pode estar faltando, a gente pode pensar da seguinte maneira. Está faltando o elétron aqui, que o elétron pode entrar, e está faltando o elétron aqui, que um também pode entrar. Se tiver 6 aqui, fechou a camada. Se tiver mais um aqui, fica 2 e aí fechou a camada, beleza. Mas o que eu poderia tentar fazer para solucionar esse problema? Que está faltando tanto para o sódio quanto para o cloro, né? Está faltando elétrons. Aí eu chego lá, olha que estratégia super inteligente que eu posso fazer, e eu acreditava que era só isso também. Eu pego o seguinte, ó, pego esse elétron e jogo para cá. Quando eu faço isso, essa camada deixa de existir, ou seja, o sódio ele fica só com camadas completas, para aqui, ó, não existe mais esse 3. E aqui se completa também, fica 3p6. Então, beleza, se eu passar um elétron do sódio para o cloro, o que acontece? Os dois ficam felizes. Belezinha, tá feita a ligação química. Então, o que eu tenho que fazer na minha ligação química aqui? Eu tenho que fazer ionização. Eu pego esse Na e jogo um elétron daqui para cá. Beleza? Era assim que eu acreditava que se formava a ligação iônica. Eu suponho que você também imaginou que era assim. E de fato isso acontece, mas sozinho isso não faz sentido na ligação. A ligação não acontece se esse fosse o único efeito. Vamos entender por quê. Eu quero que esse elétron vá embora, né? Se esse elétron ele vai embora, se ele tá, ó, vamos pensar assim, esse elétron estava ligado no átomo de sódio. Então ele tem uma energia negativa. Não sei qual que é a energia dele. É igual a gente estava fazendo aqui, ó. Né? O elétron aqui, ó. Tô apontando com o dedo na tela como se vocês estivessem vendo, né? Vou apontar o mouse. O elétron aqui, ó, ele tem menos 13,6 eletronvolts de energia. Aqui no sódio também, esse elétron ele também vai ter uma certa energia. Essa energia eu vou chamar de energia de ionização. Energia de ionização. Ionização. O que é essa energia de ionização? É a energia que eu tenho que pagar para esse átomo de sódio para eu arrancar o elétron dele. Essa energia de ionização deste elétron aqui, ó, é 5,14 eletronvolts. Fazendo referência àquele átomo de hidrogênio que eu tinha feito antes, é como se o elétron aqui, ó, ele tivesse uma energia de menos 5,14 eletronvolts. Ou seja, eu tenho que pagar 5,14 eletronvolts para eu poder tirar esse elétron daqui. Eu chamo isso de energia de ionização, e aí eu coloco positivo por conta disso, né? Em vez de colocar negativo. Mas você sabe que o elétron tem energia negativa. Mas a energia para ionizar, ou seja, a energia para eu pegar esse elétron, é 5,14 eletronvolts. Beleza. Aí eu preciso analisar também, quando esse cloro ele ganha um elétron, que energia que vai ter esse elétron? Porque eu vou colocar mais um elétron aqui, ó, né? E esse elétron ele vai ter qual energia? Ele vai ter menos, sei lá, 1 eletronvolts? Eu não sei, preciso saber, depende do átomo. Então a gente vai ter aqui o que a gente chama de afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica. Essa é a afinidade eletrônica que vai me dizer quanto de energia que esse cloro ele vai diminuir a energia do sistema como um todo, ou seja, qual vai ser a energia quando o elétron entrar aqui. E nesse caso vai ser 3,62 eletronvolts. Ou seja, esse elétronzinho, se ele entrar aqui no cloro, ele vai ter uma energia de menos 3,62 eletronvolts. Beleza? Então, o que a gente fez aqui? Ó?
A gente quer para que todo mundo fique feliz. Tanto para o sódio quanto para o cloro, para eles ficarem felizes, o que eu tenho que fazer é pegar um átomo do sódio e jogar para o cloro. Só que isso tem um custo energético. E a gente quer ver se a gente, analisando essas energias, se a gente vai ter aquele nosso primeira condição aqui, ó. A energia das partículas ligadas tem que ser menor do que a energia das partículas não ligadas. Será que isso é verdade? Só analisando a ionização? É isso que a gente vai ver agora. Então, eu vou escrever aqui em palavras, porque eu coloquei duas frases diferentes aqui, que provavelmente você não tinha visto. E talvez você esqueça depois. Então, aqui, ó. Ou seja, o elétron 3s1 do sódio, é difícil ler Na e falar sódio, né, gente? Eu sempre, sei lá. Enfim, possui energia menos 5,14 elétron-volts. Já o elétron, que ainda não está lá, mas que estará, o elétron 3p6, ó, cuidado que eu coloquei 3p6 aqui, ó, tá? P6, porque é o elétron que vai vir aqui, ó, e ele vai entrar com 6. Do cloro, possui energia menos 3,62 elétron-volts. Então, se a gente fizer a conta, o que vai acontecer, ó? Vamos escrever aqui, ó, logo, vírgula, ao transferir o 3s1 lá para o lugar do 3p6, a energia do sistema, aumenta aí vamos fazer a conta aqui, ó. Então eu tive que pagar 5,14, eu aumentei a energia do sódio 5,14 elétron-volts, eu diminuí a energia do cloro de 3,62, ou seja, a energia do sistema ela aumentou de 1,52 elétron-volts. 1,52 elétron-volts. Então, essa energia de ionização, que eu vou chamar de E-íon, ela é igual a 1,52 elétron-volts. E aí, a energia do sistema aumentou ou diminuiu? Aumentou, acabei de falar, aumentou de 1,52 elétron-volts. Ou seja, se eu analisar só a transferência deste elétron aqui, ó, para cá, e que vai acontecer, mas se esse fosse o único efeito possível, o que ia acontecer? Essa ligação nunca ia existir. Assim que eu passasse o elétron aqui, ó, eu ia ter, na verdade, nem conseguiria passar essa energia aqui, porque a energia do sistema aumentou, aí eu ia favorecer outra, provavelmente o elétron ia voltar lá pro sódio e pro cloro, né? Ele ia do cloro pro sódio, provavelmente ele ia voltar e você ia quebrar a ligação. Não tenho certeza se é isso que ia acontecer, mas a ligação ia ser quebrada para a gente diminuir a energia. E aí, qual que é a ideia aqui? Vamos anotar aqui, ó. Ou seja, a energia aumentou, né? Ou seja, aumentou a energia do sistema. Energia do sistema. Mas qual que é a sacada aqui, ó? Porque esse não é o único efeito que acontece quando eu transfiro o elétron aqui do sódio para o cloro. Porque aí eu vou ter também o nosso segundo efeito aqui, que eu coloquei na nossa listinha dos 3, que é a atração eletrostática. Atração eletrostática. Vou imaginar os dois átomos aqui, né? Eu tenho o nosso sódio aqui, o sódio, o famoso Na, e o cloro que ele está aqui, ó. E aí eu pego esse elétronzinho aqui, ó, e jogo para lá, certo? Que é isso que eu estou querendo fazer. Pego esse elétron e jogo para cá. Quando isso acontece, faltou um elétron aqui no sódio. E aí ele vai ficar positivo. E aumentou um elétron aqui no cloro. E aí ele vai ficar negativo. Agora eu tenho dois íons, tá vendo? O íon sódio e um íon cloro. E agora eles têm cargas que não são zero. Então esse sisteminha aqui, ó, vai ter carga positiva
E esse aqui, ó, vai ter carga negativa. E a gente aprende lá atrás, lá na primeira série, que cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem. Ou seja, quando esse elétron vai do sódio para o cloro, o sódio fica positivo, o cloro fica negativo, e agora eu vou ter essa atração eletrostática que a gente chama. Então, quando eu faço essa ionização, eu vou ter uma atração eletrostática, que é a atração do negativo pelo positivo ou do positivo pelo negativo, do jeito que você quiser chamar. E aqui vai ter uma distância, né? Essa atração ela depende dessa distância que eu vou chamar de R. Qual que vai ser essa energia associada à atração eletrostática, que eu vou chamar de UL, tá? Então aqui eu tenho energia do íon e aqui eu tenho energia potencial da atração eletrostática. A gente aprendeu a calcular isso lá em Física 3, é 1 sobre 4π ε0, a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância, né? Não é distância ao quadrado é força. É um R só porque eu quero só energia eletrostática. Nesse caso eu vou ter, olha só, vamos fazer aqui, 1 sobre 4π ε0, manter uma constante, né? A carga 1 tanto faz, vamos supor que a carga 1 seja aqui, ó. A carga 1 é positiva e ela tem o valor de um elétron, ou seja, Ezinho. Já essa aqui, ó, vai ser menos E, né? Porque é a carga do elétron, só que negativa. Então, quando eu fizer isso, a energia devido à atração eletrostática, meu potencial eletrostático, vai ficar 1 sobre 4π ε0, menos, né? O menos apareceu aqui, ó. E ao quadrado sobre R. E aí eu chego a uma conclusão aqui, ó. Repare que comigo essa função. Essa função, ó, conforme o R for aumentando, isso aqui vai ser mais próximo ao zero. Vou desenhar aqui que vai ficar melhor. Vamos imaginar assim, ó. Esse aqui é os meus eixos. Esse aqui é o R e esse aqui é o U. U e L. Então, o que acontece? Se eu tiver uma distância super próxima, esse valor vai ser super negativo. Ele vai começar aqui, ó, assintoticamente. E ele vai indo para cá, ó, ele vai caminhando em direção ao zero, tá? Então, se eu tiver o meu íon de sódio, meu íon de cloro perto o suficiente, essa energia vai ser super negativa. E ela vai negativar aqui, ó. Ou seja, se eu aproximar muito o meu íon de sódio, meu íon de cloro, aí minha energia diminuiu. E aí a ligação vai ser favorável, beleza? É isso que diz a equação. Se isso aqui for para zero, ó, se R for para zero, esse valor vai para o infinito. É isso que mostra a minha energia potencial eletrostática aqui. Beleza? Então, a princípio, se os dois átomos estiverem super próximos, a ligação vai ser favorável. Mas próximos quanto? Porque olha só, a matemática aqui me diz, ó, que esse valor pode ir para zero. E quanto mais próximo de zero, melhor. Então, se eu analisar aqui só a atração eletrostática individualmente, o que eu vou ter? Eu vou ter que vai colapsar. Esse íon aqui de sódio e esse íon de cloro vão colapsar, porque quanto mais próximos, menor a energia, então vão ficar uma distância zero, né? Eles vão ocupar a mesma posição no espaço. E aí que entra algo que a gente viu na aula anterior, que é o princípio da incerteza, lá a força de troca que a gente viu. Se eles ficam suficientemente próximos, a função de onda dos elétrons de cada um deles começa a se sobrepor. E aí, quando a função de onda começa a se sobrepor, eu vou ter aquela força de troca que a gente viu na aula anterior, e aí a tendência vai ser eles se separarem de novo. Então, eles não podem se aproximar para sempre, porque quando eles ficam muito próximos, as funções de onda dos elétrons começam a se sobrepor e você tem a tendência de separar eles. Olha que interessante, vou até anotar isso aqui, ó. Então, a princípio... Opa! Que engraçado, gente. Eu escrevo sempre errado. A princípio, para R suficientemente pequeno, ou seja, Na e Cl muito próximos, pequeno, a energia do íon, a energia de ionização, mais o potencial eletrostático passa a ser negativo, que é o que a gente queria. A ser negativo. Ou seja, ligação favorável.
favorável. Porém, se eles estão muito próximos, aí entra o princípio de exclusão de Pauli. O princípio de exclusão de Pauli. Que se eu começo a ter sobreposição da função de onda, os elétrons eles não podem ocupar o mesmo estado quântico. E se eles têm superposição, eles meio que têm a probabilidade de estar no mesmo estado quântico. Mas o princípio de exclusão de Pauli não permite, porque os elétrons são férmions. E aí que entra no jogo o princípio de exclusão de Pauli, que é o nosso terceiro item aqui, o 2.3, princípio de exclusão. Que basicamente eu vou reescrever o que está escrito aqui, tá? Princípio de exclusão. O que me diz o princípio de exclusão? Quando Na e Cl- estão suficientemente próximos, a força de troca passa a ser relevante. A força de troca passa a ser relevante. Eu estou anotando isso aqui porque é difícil você achar tão resumido assim na internet isso aqui, tá? Mesmo nos livros, a galera complica demais, é muito difícil de entender. Nossa senhora, aí eu tento dar uma simplificada aqui para vocês, tá? Mas mesmo nos livros tá difícil de entender. É difícil você achar um livro de física moderna acessível, muito difícil. Geralmente eles são muito complicados, gente. Não sei o que a galera tem na cabeça. Parece que faz de propósito para complicar. Não faz muito sentido, não. Aí, beleza. Então, a gente tem esses 3 efeitos aí. Vamos escrever o resultado aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, até separado. 2.4. Resultado. O que eu vou fazer? No resultado, eu tenho 3 efeitos. E eu quero saber qual que é essa energia em função da distância dos íons, tá? Essa energia em função da distância dos íons. E ela vai ter 3 componentes aqui, ó. Ela vai ter a parte eletrostática, que a gente viu no 2.2. A gente vai ter a energia de ionização, que a gente viu no 2.1. E a gente acabou de ver que vai ter uma energia devido ao princípio da exclusão. Para ficar mais simples, eu vou pintar um de cada cor. Então, eu vou chamar esse aqui de vermelho. Esse aqui de azul. Esse aqui de verde. E esse aqui de laranja. E aí eu vou fazer um gráfico igual eu fiz antes ali, ó. E já começa que tá meio torto já, né? Não vou fazer bonito aqui, que é importante isso aqui. Eu tenho ele impresso para colocar na tela, mas eu não gostaria de colocar, não. Só se ficar muito ruim. Aí eu coloco para vocês verem, que eu vou repetir a mesma coisa. Então esse aqui é o U de R, não vou colocar aqui, vou colocar aqui o U de R. Aqui eu vou colocar R, a distância, tá? Então aqui é o potencial em função da distância entre os íons. Vou começar pelo mais fácil, que é a energia de ionização. Vamos lá olhar aqui, ó. Energia de ionização, quanto que ela vale? 1,52. Ela é dependente da distância entre os íons? Não é. Essa energia de ionização vai ser sempre a mesma, que é só o preço que eu tenho que pagar para esse elétron vir daqui para cá. E a gente já viu que ela aumenta de 1,52 eletronvolts. Então, ó, esse verdinho ali, ó, o E-íon, ele vai ser um valor constante positivo. Por exemplo, aqui, ó. Vou fazer uma linha reta mesmo, né? E esse verdinho, ele é o E-íon. Já o R, eu desenhei lá para vocês, ele é assintótico. Assim, ó. Tipo isso, assim, ó. Ele vai indo em direção... Ficou meio ruim aqui, vou fazer de novo. Peraí. Vou fazer de novo aqui, ó. Acho que vai ficar pior ainda. Não, melhorou. Esse vermelhinho aqui, ó... Mas nem era vermelho, gente. Era pra fazer azul. Porcaria.
contribuição eletrostática, que vem de um íon ser positivo e do outro ser negativo, é esse azul aqui, ó. Esse é o EL. E o que a gente não viu ainda é o do princípio da exclusão, e ele vai ser repulsivo, né? Só que ele só vai ser repulsivo e ele só vai começar a agir quando eles estão muito próximos. Então vai ser tipo assim, ó. E aqui ele já não existe mais. Então vamos lá, tem as 3 contribuições. A energia devido à ionização, que é sempre constante, que é essa verde. A energia devido à interação eletrostática, que é essa azul, que é sempre negativa. E quanto mais próximo, melhor. E aqui eu tenho a laranja, que é a força de troca, devido ao princípio da exclusão de Pauli. Na verdade, isso aqui tem que ser mais assintótico para mostrar que ela é muito mais forte que a azul. Então, vou refazer aqui só para mostrar que ele é muito mais assintótico. Então, é tipo assim, ó. Você vê que ela cresce muito rápido, tá vendo? É essa a mensagem que eu quero passar para vocês. Que ela cresce muito rápido e ela ganha aqui, ó. Ela ganha da repulsão eletrostática. E aí eu tenho que somar as 3, né? E quando você soma as 3, você vai ter esse gráfico bonito aqui, assim, ó. Aqui assim, ó. Que é o que a gente já costumava ver lá, ó. E vai até o final aqui esse vermelhinho, tá? Só tô com dificuldade de desenhar. E aí você repara que o que interessa pra gente é essa curva vermelha. Essa curva vermelha que vai dizer que você vai ter ligação ou não. E aí vai ter, e você consegue perceber que você vai ter um R0 aqui, ó, que vai ser o ponto de equilíbrio. Esse R0 aqui, ó, vai ser o equilíbrio. E aí a gente vai ter a nossa distância entre esses átomos, entre esses íons, entre o íon de sódio e o íon de cloro. Se você medir esse R0, ele vai ser igual a... Eu vou até colocar aqui melhor. Para o NaCl, porque não é para todo mundo, cada um tem o seu. Para o NaCl, o R0 vai ser igual a 0,236 nanômetros. E aí você tem mais aproximadamente uma ideia do tamanho da sua molécula, essa distância entre os núcleos atômicos aí, em média, tá? E aí se você faz essa conta aqui, ó, a gente tem nesse ponto de equilíbrio, você vê que ele tem uma energia aqui, ó. Certo? Que eu vou chamar de ED, energia de dissociação. O que é essa energia de dissociação? Esse ED é essa alturinha aqui, ó. Essa energia de dissociação é a energia que eu preciso pagar para quebrar essa molécula de cloreto de sódio, uma vez que ela está formada. Porque a gente já viu que, de fato, a energia diminui se eu faço essa ligação iônica. Mas lembra, só a ionização não conta, porque só a ionização é só o verdinho e a energia não ia diminuir, a energia iria aumentar. Mas se a gente leva em consideração a interação eletrostática, a energia de ionização e o princípio da exclusão de Pauli, a gente vê que vai existir sim um ponto de equilíbrio, ou seja, essa ligação iônica pode acontecer. E nesse ponto de equilíbrio estável aqui, ó, que é o que a gente costumava ver esse tipo de curva lá em Física 1, capítulo 6 da Física 1, 6 ou 8, não tenho certeza, ou é 6 ou é 8, lá do Halliday, de Física 1, a gente vê que vai ter um ponto de equilíbrio estável. É como se soltasse uma bolinha, se soltasse a bolinha, ela vai ficar oscilando em relação a esse ponto de equilíbrio estável. Esse ponto de equilíbrio estável, ele me dá uma energia, né? Essa energia é negativa. Tem que ser negativa porque é uma ligação química, né, que está acontecendo aí, senão não ia ter ligação química. Essa energia, que é a energia de dissociação, vai ser igual... Vou até escrever melhor aqui, eu vou escrever inteiro. Energia de dissociação. Energia de dissociação do NaCl. Quanto que vale essa energia de dissociação? Ela vale 4,27 eletronvolts, tá? Só para você ter uma ideia dos valores. Quer dizer que eu preciso, se eu quiser quebrar essa ligação iônica, eu preciso fornecer 4,27 eletronvolts para cada molécula de NaCl, certo? É isso que a gente concluiu aqui. Então a gente viu aqui agora ligação iônica, vimos aí os 3 efeitos. Que efeitos são esses? Vamos lá voltar. 3 efeitos. A gente tem a ionização, que tem uma contribuição positiva, a atração eletrostática, uma contribuição negativa, e o princípio de exclusão, uma contribuição positiva, só que ele só começa a funcionar próximo aqui, quando elas estão muito próximas.
E aí a gente vê energia de dissociação. Agora a gente vai para outro tipo de ligação, que vai ser a ligação covalente. Então vamos lá, número 3, ligação covalente. Ligação covalente. A ligação covalente é aquela que provavelmente você já ouviu falar e a galera explicava como compartilhamento de elétrons, tá? Vou colocar entre aspas, tá? Porque não é exatamente isso. Então, compartilhamento de elétrons. E aí, para a gente entender aqui, porque a ligação covalente ela só funciona, ela só existe se você analisar a mecânica quântica. Se você não analisar a mecânica quântica, não tem sentido ela acontecer. Por que acontece aqui? Ó? Vamos pensar. Vamos começar com um caso super simples, que é o H2+. O que isso quer dizer? São dois núcleos, dois átomos de hidrogênio, só que ionizados. Ou seja, eu vou ter 2 prótons e 1 elétron só. Se fosse H2, seria 2 prótons e 2 elétrons, mas como é H2+, então está faltando um elétron. Então eu tenho 2 prótons, vou imaginar um próton aqui, e mais um próton aqui. E agora pensa o seguinte aqui, ó. Esse próton com esse próton aqui, ó, eles são positivos, então eles vão sempre se repelir, beleza? Esse próton com esse próton, eles vão estar se repelindo. E aí eu posso ter um elétron aqui, ó. E esse elétron ele vai circulando aqui, ó, né? Ele existe em várias posições do espaço ao mesmo tempo. Mas vamos pensar aqui, ó. Esse elétron é o que tem que fazer os dois prótons estarem unidos. Onde que esse elétron ele tem que estar para que eu favoreça essa ligação entre os dois prótons, porque os dois prótons eles vão tentar se repelir. Então vamos pensar aqui, ó, estão uma distância r entre eles. Onde que eu poderia tentar colocar esse elétron para tentar fazer essa ligação? Eu posso tentar colocar esse elétron aqui no meio, né? Porque aí esse próton está ligado com esse elétron e esse próton com esse elétron. Se essa força aqui for maior que a da repulsão dos prótons, e vai ser, porque essa distância aqui, ó, é R e essa aqui é R sobre 2. Então, vai existir essa ligação química. Por que ela tem que ser só da mecânica quântica aqui? Ó? Porque se a gente utilizar o modelo de Bohr, do átomo girando, o elétron girando, né? Ele vai estar aqui, ó. Uma hora está aqui, uma hora está aqui atrás, e aí no final das contas você não vai ter essa ligação. Mas agora, se eu utilizar a mecânica quântica, que eu sei que os elétrons eles têm uma densidade de probabilidade de estar em várias posições do espaço ao mesmo tempo, ou seja, eles meio que estão em várias posições do espaço ao mesmo tempo, se existir uma probabilidade de ele estar aqui no centro, essa contribuiçãozinha sempre vai existir, e esses dois prótons eles vão estar ligados. De novo, vou repetir. Se eu utilizasse, por exemplo, o modelo de Bohr, esse elétron ia estar girando aqui ao redor de um próton, ou do outro, tanto faz, ou dos dois, não importa. Se ele estiver se movendo, você concorda comigo que em um momento ele pode estar aqui no meio, favorecendo a ligação entre os dois prótons, favorecendo a ligação do H2+, mas como ele está se movendo, ó, em algum momento ele vai estar aqui em cima. Quando ele está aqui em cima, essa ligação se quebrou, porque agora só tem a repulsão. E aí? O que acontece? Se a gente utilizar a mecânica quântica, que é o que vale na prática, né? O modelo de Bohr a gente só usa porque é mais fácil de entender e explicar algumas coisas, mas na prática ele está incompleto. O que vale é a mecânica quântica. A gente sabe que o elétron ele tem todas as partículas eles têm uma densidade de probabilidade de estar no espaço, né? E aí eu não sei como é que é, depende de cada uma, pode ser que seja assim, ó. E vamos supor que fosse assim. Não precisa ser assim. Mas olha só, se ele tem uma densidade de probabilidade de estar aqui, ó, nessa região, quer dizer que em todo momento ele meio que vai estar lá, uma parte dele vai estar lá. E aí essa atração daqui para cá, ó, sempre vai existir. Mas se ele estivesse girando, já não existiria mais. Então a gente precisa aqui de mecânica quântica para conseguir entender isso. Mas não só isso, é um pouco mais complexo que isso, tá? Então vamos escrever aqui para tentar entender. Então, os H+ se repelem, né? Porque ambos são positivos, então eles vão se repelir. Mas se eu tiver aqui, ó, um próton aqui, um elétron aqui e um próton aqui, se o elétron estiver na região central, pode gerar atração.
o elétron estiver na região central, pode gerar atração. Gerar atração. E é isso que a gente vai impor aqui, né? Que o elétron tem que estar na região central. Só uma coisa aqui, ó, que eu sempre desenho as bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho, tá? O próton como o elétron. A gente já sabe que a massa do elétron é 10.000 vezes menor do que a do próton. Então, ó, 10.000, quanto que é 10.000? 10.000 são quantos zeros? 4. Então, se um elétron é do tamanho desse quadradinho, o próton ele seria tipo mais do que 10 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, sei lá, conta 10 aí, vai. Ah, mas aqui só deu 100 vezes, mas é um pouquinho mais, tá? É mais do que 10, tipo, sei lá, 15. E é ao cubo, né? Porque é volume no espaço. Aí ele vai ser tipo a massa é 10.000 vezes maior, tá? Então já considera aqui, ó, que eu tô desenhando em volume, mas é a representação da massa, tá? A massa do próton é muito maior, apesar de eu sempre desenhar eles do mesmo tamanho. Eles são partículas de tipos diferentes. Os elétrons são leptons e os prótons são hadrons, tá? Eles são feitos de quarks, os prótons. São de famílias bem diferentes. Então, beleza aqui, ó. O que vai acontecer? Eu vou ter os meus dois prótons e vou ter meu elétron aqui, que eu quero que ele esteja em uma região central aqui, pelo menos parte dele, né? Como aqui, ó, esse elétron, eu não tenho como definir se ele está nem para um e nem para outro. Se eu pensar na função de onda dele espacial, tá? A psi de x, por exemplo, vamos supor que tem uma dimensão só. Essa função de onda ela tem que ser simétrica. Na verdade, não a função de onda, né? A densidade de probabilidade ela tem que ser simétrica em relação aos dois prótons. Não pode ser diferente para um diferente do outro. Não pode estar tendendo mais a um do que para o outro. Então, eu quero que essa densidade de probabilidade seja a mesma, tanto para o da esquerda quanto para o da direita. Então, ela tem que ser simétrica em relação a essa região central. Mas é a função de onda ao quadrado. E existem duas maneiras de eu fazer essa função de onda ao quadrado ser simétrica em relação ao centro. Ela pode ser, por exemplo, assim. Ó. Deixa eu desenhar bonitinho. Assim. Opa, mais pra cá, né? Mas você entendeu. Aqui. E essa aqui, nossa, tá terrível. Vou fazer de novo aqui, tá? Eu quero que... Vou até anotar aqui, ó. Quero que psi ao quadrado seja simétrica. Simétrica em relação ao centro. Ao centro. Para isso acontecer, eu tenho duas possibilidades de função de onda. A função de onda é só o psi, tá? Não é o psi quadrado. O meu psi ele pode ser assim, normal, assim, ó, os dois para cima. Lembrando que isso aqui nem é a posição, tá? É só o valor da função de onda. Ela pode ser assim. E aí, quando eu elevo, esse aqui é o psi. Quando eu elevo ele ao quadrado, como é que ele fica? Ele vai ficar assim, ó. Vai ficar bem parecido, na realidade. Não vai mudar muito. Tá, mas você entendeu, né, o esquema. Esse aqui é o psi ao quadrado, então esse aqui vale. Ou então, ela pode ser dessa maneira aqui, ó. E aí vai lembrar bastante da aula anterior que a gente viu. Ela pode ser assim, ó. Ah, mas como que pode ser desse jeito aqui, ó? Eleva ao quadrado para você ver. Quando você eleva ao quadrado, o que vai aparecer? Isso aqui passaria bem em cima, tá? Quando você eleva ao quadrado, o que vai aparecer? Ó, percebe que ela vai ficar bem simétrica. Só que aqui ela passa bem no zero, aqui, ó, tá? Essa é a diferença. Aqui seria o psi ao quadrado. Então eu tenho essas duas possibilidades. E adivinha só como é que eu chamo essa aqui? Essa aqui é a simétrica, né? Simétrica. Lembra que ela tem que ser simétrica em relação ao centro, o psi quadrado. A função de onda pode ser simétrica ou pode ser antissimétrica. Opa, tem dois S's aqui. Antissimétrica. E aí, repara comigo aqui, ó.
Se eu pegar a função de onda antissimétrica, a densidade de probabilidade do elétron estar na região central, aqui é zero, tá? E aqui não é zero, ó. Então, somente a função simétrica em relação à posição espacial que vai me fazer ligar esses dois prótons. Então, o que eu estou dizendo para você? Se eu colocar na função antissimétrica, a ligação não é favorecida. A ligação não é favorecida. E isso aqui, ó, apesar de a gente não precisar de tudo isso para entender essa ligação aí covalente que eu falei para vocês, ele é muito importante quando a gente tentar fazer outros átomos que tenham mais de um elétron. Já vou lá, mas só quero destacar mais uma coisa aqui, ó. Aqui, ó, você percebe que não tem como a gente saber de qual próton é esse elétron, porque ele é dos dois ao mesmo tempo. Por isso que a gente chama de compartilhamento de elétrons, tá? Para você entender. É daí que vem o compartilhamento de elétrons. Mas beleza, eu falei para vocês que essa parte simétrica e assimétrica é importante quando a gente for estudar átomos mais complexos, moléculas mais complexas, como por exemplo o H2. Se eu tenho H2, agora eu tenho 2 elétrons, tá? Se eu estou falando do H2. Agora eu tenho 2 prótons e 2 elétrons. E eu vou ter exatamente a mesma coisa, que eu quero a mesma coisa. Ou seja, ele é igual ao H+. Só que agora eu preciso lidar com o spin do elétron. Porque o que acontece? Eu quero que a componente da função de onda espacial seja simétrica. Se ela for assimétrica, não tem ligação. Eu quero que psi de x ou de r, tanto faz, tá? Vou colocar x imaginando que é uma dimensão só, mas você sabe que é 3. Seja simétrica. Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter que a minha função que depende do spin, essa função que depende do spin, ela tem que ser a antissimétrica, né? Antissimétrica. Entenderam isso aqui? Ó? Vou tentar explicar de novo aqui. Para o H2, que agora eu só coloquei um elétron a mais. É o mesmo sistema de antes, mas tem um elétron a mais. Eu quero que os elétrons estejam aqui no centro. É isso. Eu quero que os elétrons estejam no centro. Só que agora eu tenho 2 elétrons. E os elétrons podem ocupar a mesma posição no espaço? Podem sim. O que eles não podem é ter todos os números quânticos iguais. Não podem estar no mesmo estado quântico. E eu tenho tanto números quânticos em relação à posição espacial quanto do spin. Então, se o do spin for diferente, não tem problema, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso que essa função... Porque eu poderia, tipo... Isso que eu falei para vocês simplesmente evita que os dois estejam para cima e que os dois estejam para baixo. Mas lembra que eu tenho aquela combinação para cima e para baixo, mas para baixo para cima, e eu tenho aquela combinação para cima para baixo, menos para baixo para cima. Eu tenho essas duas opções. Essa aqui é simétrica e essa aqui é antissimétrica. Então, além de eles não poder ter o mesmo spin, eu preciso que a função de onda total do elétron seja antissimétrica, porque o elétron é um férmion. O elétron é um férmion, não tem o que fazer. Então, para essa função espacial ser simétrica e eu ter os elétrons ocupando a mesma posição, eu preciso que a função do spin seja antissimétrica. E a função antissimétrica é só essa daqui, que é o que a gente chamava de singleto. Então, os elétrons têm que ter spins diferentes e a função do spin tem que ser antissimétrica. E aí eu tenho o tal do singleto, que é o que a gente viu na aula anterior. Lá no finalzinho. Da aula anterior? Foi da aula anterior? Foi da aula anterior, exatamente. Então, olha só, aqui eu tenho mais ou menos a mesma coisa. Eu quero que os elétrons estejam aqui na posição central. Só que, como eu tenho 2 elétrons, agora eu tenho que me preocupar com o spin. E aí, eles vão ter que estar na forma de singleto, tá? E para o H2, a energia de dissociação, se você quiser anotar,
é de 4,5 elétron-volts. Se você comparar lá com a ligação iônica do NaCl, é até um pouquinho maior que a ligação iônica. Outra coisa, repara que agora eu tenho 2 elétrons e, de novo, eu não sei dizer de quem que são esses elétrons. Não sei, não tem como saber. Os elétrons, eles meio que são dos dois ao mesmo tempo, né? Não tem como eu definir aí de quem que é cada um desses elétrons. E por último, agora a gente vai ver a ligação de polo. Vamos ver aqui a ligação de polo. Número 4. Ligação de polo. A ligação de polo é uma ligação entre moléculas, tá? Não entre átomos. Uma ligação entre moléculas. Ela é bem fraquinha em relação às que a gente viu até agora, né? Quando é que ela acontece? Se você imaginar, por exemplo, o NaCl. Vamos pensar aqui no NaCl que a gente estava trabalhando até agora. A gente tem um Na- e um... Não, Na mais e Cl-, não é isso que a gente tinha? E a gente tinha uma ligação entre eles. Então, vou imaginar que eles estão aqui numa caixinha. E aí eu vou pegar outro NaCl e vou colocar aqui do lado que você já vai entender já. Onde que eu quero chegar. Vou fazer um Na- com um Cl- aqui, ó. Então, cada caixinha dessas aqui, ó, é uma molécula que eu acabei de criar. Mas repara que as moléculas elas podem ser polares, como é o caso aqui dessas moléculas iônicas, com ligação iônica. Por que eu estou falando que é polar? Ó, esse lado aqui está positivo e esse lado está negativo. É claro que isso é uma coisa espacial, né, em 3 dimensões. Mas você percebe que quem está mais próximo do sódio está mais positivo e quem está mais próximo do cloro está negativo? Aí agora, se eu pegar uma segunda molécula e colocar aqui perto, ó, eu vou ter uma ligação entre esse cloro que está negativo com esse sódio que está positivo, né? Lembra? Mais com menos se atraem, não é isso? Aí se eu coloco mais um aqui, ó, vai dar na mesma. Vou alinhar aqui, ó, o Na- com o Cl-. E assim por diante. Essa ligaçãozinha aqui, eu chamo de dipolo. Dipolo. Por quê? Ó? Porque essa molécula tem 2 polos, ou seja, um dipolo. Essa aqui é um dipolo. Essa aqui é o que também? Um dipolo tem 2 polos. Então, eu faço uma ligação entre 2 dipolos. E é como se estivesse ligando o positivo do um no negativo do outro. Nesse caso aqui, ó, a energia ela vai ter entre 0,02 e 0,08 elétron-volts por ligação. Não é só para o NaCl, tá? Esse aqui é por os dipolo. Dipolo, 0,02 e 0,08 elétron-volts por ligação. Tem um tipo de dipolo que geralmente a gente diferencia, que é a ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, que antigamente a gente chamava de ponte de hidrogênio. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, mas ela envolve hidrogênio. Ainda é uma ligação de polo, mas ela envolve hidrogênio. E aí, ó, o exemplo mais claro que a gente tem é o da água, né? Vamos tentar desenhar uma molécula de água aqui, ó. Molécula da água aqui, ó. Esse aqui é um H+, e um O-, né? E aí ele faz uma ligação com uma outra molécula de água. Vai ligar aqui, por exemplo, num H+. Aqui vai ter o O-, e aqui para cá o outro H+. E aqui eu tenho a minha ligação de hidrogênio, que a gente chamava antes de ponte de hidrogênio. Nessa aqui do caso da água é aproximadamente 0,2 elétron-volts por ligação. Então, a ligação de hidrogênio é mais forte aqui, ó, do que geralmente a gente vê nos dipolo, tá? A ligação de hidrogênio, eu anotei aqui, ó, ela é de 0,04 a 0,5 elétron-volts por ligação. Por isso que geralmente a gente fala que a ligação de hidrogênio é bastante forte, porque de fato ela é bem mais forte do que geralmente acontece no dipolo das outras moléculas, tá? Então a água aqui, ó, mas de novo, ligação de polo é ligação entre as moléculas. Então você conecta uma molécula de água com outra molécula de água. Mas essas são ligações rigorosamente mais fracas do que a ligação que a gente tinha entre os átomos, por exemplo, no NaCl, né? Ó, que é mais de 100 vezes
de diferença, que é a ligação entre as moléculas e as ligações entre os átomos. Então, fiz aqui um apanhado geral das ligações químicas e aí na próxima aula a gente vai falar de distribuições estatísticas. A gente vai voltar a falar de férmions, vai voltar a falar de bósons, a gente vai falar de distribuição de Boltzmann. É uma aula também bem interessante que a gente vai começar a entrar na física do estado sólido logo, logo. Mais um pouquinho a gente vai entrar na física do estado sólido, beleza? Então, até a próxima!